Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os irmãos da família Assembleia de Deus Bom Samaritano. Hoje, tradicionalmente, como é de praxe, seria o dia que estaríamos reunidos na casa do Senhor para juntos cultuarmos, adorarmos o seu nome. Porém, a situação adversa que vive o planeta hoje não nos possibilita. Não podemos estar fisicamente juntos, irmãos, mas nós sabemos que o nosso espírito está interligados. A palavra de Deus fala que o espírito dos santos se comunicam, né? Então nós nos comunicamos através do espírito que habita em nós, porque o espírito testifica com o mesmo espírito, porque nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus que mesmo através desse distanciamento físico, nós podemos ainda continuarmos ligados entre nós e principalmente ligados em Cristo, como amigo dele que somos. Amém, irmãos? Nesse dia, eu quero trazer para os irmãos nesse domingo uma mensagem muito rápida, muito objetiva e direta, através dessa ferramenta digital, e que fala de um tema que muito tem a ver com o que nós vivemos no dia de hoje, né, irmãos? A palavra de Deus, no livro de João, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 11, versículo 1, nos conta a história de um certo homem chamado Lázaro. Lázaro que era amigo de Jesus, e Jesus era amigo de Lázaro. Note que há uma diferença entre ser amigo de alguém e a reciprocidade existir, a pessoa também ser teu amigo, né? É interessante que você seja amigo de uma pessoa, e a pessoa seja seu amigo. Nem sempre quando você se diz amigo de alguém, significa que aquela pessoa é amigo de você também. Mas nós estamos falando de um homem que ele era amigo de Jesus e Jesus era amigo dele. Esse homem era Lázaro. A primeira parte do versículo 1 do capítulo 11 diz assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia. A primeira parte somente do versículo, um certo Lázaro de Betânia. Amado, me chama a atenção que quando João se reportou a Lázaro, ele não se reportou a uma pessoa que era conhecida, uma pessoa que tinha notariedade, porque a forma com que ele se direcionou a Lázaro, um certo Lázaro, quando você fala um certo alguém, você fala de uma pessoa que não tem uma notariedade, uma pessoa que não é conhecida, uma pessoa que não está inserida no contexto social. Ele simplesmente mencionou um certo Lázaro. Ele não era conhecido como um apóstolo, né? Ele não era conhecido como um discípulo que estava dia a dia andando com Jesus, lado a lado, para onde Jesus ia, aquela multidão que o acompanhava, e estava ali também os seus discípulos, cada um com a sua peculiaridade, mas todos conhecidos. Quando fala-se o nome de um evangelista, todo mundo sabe, o nome de um apóstolo, todo mundo sabe. Mas Lázaro, ele foi reportado como um certo Lázaro. Irmãos, o que eu trago para você, através dessa mensagem de Lázaro, é uma frase que tem um efeito muito grande. E a frase que tem esse efeito diz assim, que não há mal que dure para sempre. Nada dura para sempre, a não ser a benignidade do Senhor. Salmo 136, primeiro versículo diz que a bondade do Senhor dura para sempre. Essa sim, irmãos, essa dura para sempre. Mas não há mal que dura para sempre. Todo mal
ele tem um começo e tem um fim. Toda angústia tem um começo, tem um fim. Todo sofrimento tem um começo e tem um fim. Tudo tem um tempo determinado por Deus, como já está elencado ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Se tudo tem um tempo determinado, amados, e não há mal que dure para sempre, eu quero dizer para você o seguinte, que o mal, a dificuldade e o problema que estamos passando nesse momento no país, e eu vou ser mais específico, o mal, a dificuldade e a angústia que você, porventura, esteja passando até dentro do seio da sua família, ele vai passar, porque ele tem um tempo determinado, ele tem um prazo de validade. E nós estamos falando aqui que existe um Deus que ele é especialista em colocar um ponto final em todo sofrimento. Deus é especialista em pôr um ponto final em toda aflição. Voltando a falar de Lázaro, quando levaram a notícia até Jesus, quando Maria e Marta mandaram os mensageiros até Jesus levar a notícia que Lázaro estava enfermo, os mensageiros chegaram a Jesus e falaram: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Nem mencionaram o nome de Lázaro, porque existia uma intimidade de Deus, ou melhor dizendo, Jesus na figura de Deus, existia uma intimidade entre Jesus e Lázaro. Quando mencionaram aquele a quem tu amas está enfermo, sabendo Jesus que eram os mensageiros de Marta e Maria, logo percebeu Jesus que era Lázaro. A forma com que eles se reportaram a Jesus foi uma forma que tentou constranger Jesus, para que Jesus fosse rapidamente ao socorro de Lázaro. A forma com que usaram para se reportar a Lázaro, aquele a quem tu amas, foi uma forma de induzir a Jesus para que ele fosse rapidamente ao encontro de Lázaro, visitá-lo. Porém, Jesus respondeu: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas o certo é que Lázaro acabou falecendo. Lázaro acabou falecendo. Uma particularidade da vida de Lázaro é que Lázaro, não se fala muito, mas Lázaro era um homem muito rico, havia herdado da sua família, dos seus pais, uma riqueza muito grande, e ele era detentor de muitos empregados, era detentor de muitas terras, ele era detentor de um vinhedo muito grande, e apesar de toda a riqueza que Lázaro tinha, ele trazia na sua família um sofrimento. Apesar de todos os bens que ele possuía, ele trazia na sua família uma mazela que seguia, uma maldição que seguia a sua família, que era uma enfermidade. Essa enfermidade, segundo os historiadores, já havia ceifado a vida de seu pai, havia ceifado a vida já de sua mãe, portanto eles eram órfãos, e essa enfermidade havia, no momento, acometido a vida do próprio Lázaro. Então Lázaro havia falecido por uma enfermidade que, segundo aí os estudiosos, estava alojada no próprio DNA, a genética. A genética de Lázaro trazia uma enfermidade que ceifava a sua família. Muito provavelmente essa enfermidade seria transmitida à sua irmã Maria, à sua irmã Marta, e assim sucessivamente. Mas o episódio do momento é que Lázaro havia morrido. E havia chegado a notícia até Jesus. Jesus esperou.
2 dias ainda para seguir viagem até Betânia. Uma viagem que durava cerca de 2 dias, porque Jesus veio costeando o Rio Jordão. Era aproximadamente 26 quilômetros, porém Jesus, quando ele viajava, ele não viajava direto. Todo lugar que ele passava, ele era obrigado a parar, porque onde Jesus passava, ele não perdia tempo. Ele transmitia a mensagem do Pai. E Jesus vinha batizando, operando sinais de maravilhas, operando prodígios, até que chegou em Betânia. Quando Jesus chegou em Betânia, foi direto na casa do fariseu, logo em seguida ele passou a visitar Lázaro. Quando chegou, foi logo recebido por Marta, que falou aquela célebre frase: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu para Lázaro: não tens de visto que, se credes, verás a glória de Deus? Porém, Jesus falava sobre a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. E Marta entendeu que a glória de Deus era para a volta de Cristo. E essa foi uma das vezes em que a Bíblia menciona que Jesus chorou, né, irmãos? Pela incredulidade do povo, principalmente de Marta. E quando Jesus chegou no sepulcro, ele pediu para que se tirasse a pedra. Porque tem coisas, irmãos, que está determinado para nós fazer. O milagre, Deus é quem faz, mas nós temos que dar a condição para que o milagre tenha eficácia na nossa vida. E o fato de tirar a pedra simboliza o ato que depende de nós. E naquela época, o que dependia dos homens era remover a pedra, uma pedra muito pesada, uma pedra redonda que vedava o sepulcro com betume em volta dela para que o mau cheiro não exalasse. Mas houve alguém que falou: mestre, mas já há 4 dias ele está na sepultura, já cheira mal. E Jesus precisou novamente pedir para que a pedra fosse removida. Nós sabemos, amados, que naquela época existia uma crença que até 3 dias, uma crença judaica, que até 3 dias a pessoa, quando falecia, o espírito ficava em volta do corpo, né? Até 3 dias o espírito da pessoa ainda ficava circulando o corpo. E Jesus, sabendo dessa crença, não foi por mero acaso que ele aguardou os 4 dias. Jesus, sabendo dessa crença, ele esperou passar o período dos 3 dias, chegar no 4º dia, para que pudesse realizar o milagre e não ficasse dúvida nas pessoas que ali estavam. E quando aquela pedra foi removida, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus não entrou no sepulcro orar, colocar a mão, impor a mão, orar, não. Ele simplesmente ordenou: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus diz que Lázaro veio para fora. Como veio, eu não sei, irmão, porque ele estava todo atado, como era a tradição, como era o costume. Ele estava mumificado, totalmente atado, envolto por tiras, por faixas, de forma que ele não poderia caminhar. Mas quando Jesus falou: vem para fora, irmãos, não importa se está amarrado, se está enliado, não importa qual é o tipo de rolo que está segurando a pessoa. Quando Deus fala sai para fora, ele vai ter que sair. E Lázaro saiu. E naquele dia, para a glória de Deus, todos puderam ver e contemplar as maravilhas que Deus fez naquele dia na vida de Lázaro, que na minha opinião foi o maior milagre que a Bíblia relata.
Lázaro chegou ao fim do sofrimento. Chegou ao fim do sofrimento de Lázaro, aquela doença que havia ceifado a vida de Lázaro foi extirpada da sua família, porque Deus, irmãos, ele não faz a obra pela metade. Talvez alguém diga, mas Jesus ressuscitou Lázaro, mas aquela doença hereditária continuou na família? Não, irmãos. Deus sabe o que faz. Deus chegou naquele local, a doença. Jesus, quando chegou ali, eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, que quando Jesus chegou naquele lugar, a doença já logo saiu em retirada, porque aquilo era uma doença maligna. E quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, ele ressuscitou, o corpo dele já veio ressuscitado, sem doença nenhuma, porque Deus, quando ele começa, ele termina a boa obra. E hoje, neste domingo, a mensagem que eu trago para você, irmãos, é que Deus, hoje, ele está colocando um ponto final no teu sofrimento. Passou-se alguns dias, passou-se algum tempo, você passando uma peleja tremenda, essa dificuldade, essa impossibilidade de estar na casa do Senhor, mas eu quero vos dizer, irmãos, que assim como Lázaro, que não era conhecido, que foi mencionado pelo evangelista João como um certo Lázaro, ele não era nenhum apóstolo, mas ele era amigo de Jesus. E Jesus o conhecia. O importante para você, amado, não é que você seja reconhecido, o importante para você não é que você tenha o seu nome sendo notado, tenha notariedade entre os homens, não, amados. O importante para mim e para você é que nós sejamos conhecidos por Jesus Cristo, que sejamos amigos de Jesus, porque no meio da angústia é Ele quem nos socorre. E mesmo que haja morte, Ele é o que tem o poder para nos dar a vida. E neste domingo eu quero determinar na minha e na sua vida que o Senhor está colocando um final no nosso sofrimento. O Senhor está colocando um final na nossa angústia e que será um domingo de bênção e de vitória para todos e que nessa semana que inicia o Senhor estará à frente, nos livrando, nos guardando, nos protegendo e nos dando a vitória em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Fica aqui o meu abraço a todos os irmãos. Quero dizer que estou com saudade, não vejo a hora de nos reunirmos aí para poder nos abraçarmos e dar glória a Deus juntos aí e ver a manifestação da glória do Senhor junto com todos na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.